Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Bruno Palhano, sou psiquiatra aqui de São Luís do Maranhão, faço parte da diretoria da BEAD e hoje vamos, como nosso compromisso, que nós temos, dar seguimento a esse conjunto de atividades sobre as celebridades. Hoje vamos falar um pouco sobre a Cássia Eller, Raul Seixas, o Vinícius de Moraes. E eu queria chamar a Maria Ângela, que é nossa abeadiana do Rio de Janeiro, para poder coordenar essa mesa. Seja bem-vinda, Maria Ângela. Obrigada, Bruno. Bom dia a todas, bom dia a todos, nesse sábado de céu azul no Rio de Janeiro, tórrido, e é um prazer muito grande. Em primeiro lugar, quero agradecer a diretoria da BEAD, e especialmente a Alessandra, por esse honroso e generoso convite para eu coordenar essa mesa de notáveis que vão falar sobre pessoas brilhantes. Com muito prazer, muita alegria estar aqui com vocês. A nossa mesa é a insensatez de ter que ser uma metamorfose ambulante para se tornar um veneno anti-monotonia. Essa sugestão é fantástica. Vamos falar sobre as histórias de Vinícius de Moraes, Raul Seixas e Cássia Eller. A primeira palestrante vai ser a doutora Ana Cecília Marques, doutora Ana Cecília é médica psiquiatra, doutora em neurociências pela Unifesp, membro do Conselho Consultivo da BEAD, coordenadora da Comissão Psiquiatria das Adições da Associação Brasileira de Psiquiatria, supervisora do programa Periscópio, Política Municipal de Drogas de Tarumã, e especialista em saúde pública e mental pela Unesp. Doutora Cecília, a palavra é sua. Obrigada, Maria Ângela. Bom dia a todos. Reitero as palavras da Maria Ângela para essa diretoria tão especial da BEAD, tão ativa, tão moderna, digital, né? E dizer que para mim é um grande prazer estar aqui, me sinto muito prestigiada e estar ao lado de todos os colegas, do Bruno, da Maria Ângela, do Sérgio, Analice, Sabrina aí, escondidinha, mas que não fica nunca escondidinha. Enfim, os abeadianos de carteirinha aí que tentam, por meio de várias estratégias, que estão aí, né, no nosso dia a dia, mas que ninguém vê, né, trazer um pouco mais de conhecimento, fazer uma prevenção universal, né, falar do que já existe, do que está na tela, está na TV, está nas mídias, e, infelizmente, ninguém presta atenção, que como a gente evitar fazer a prevenção dos transtornos por uso de substâncias. E aí, eu fiquei com a maravilhosa história, né, do Raul Seixas, que é o pai do rock brasileiro, um cara que misturou o som vibrante do rock com ritmos nordestinos, com Beatles, com um monte de outros ritmos, e eu dei uma arrumadinha aqui no texto, né, da introdução, ou do título da nossa conversa de hoje, porque no caso do Raul, o veneno era a antifobia. Tá? O Raul não tinha nada de monotonia dentro do seu espírito, ele era uma pessoa, sim, mais internalizante, mais tímido, mas ele era uma pessoa que tinha uma vibração, uma energia, era um poeta, era um cantor, era um compositor, enfim, era uma pessoa que podia pôr a arte na sua vida e ponto, mas que, infelizmente, também
tropeçou aí nesse mundo, né, de muitas armadilhas, entre elas as substâncias de abuso, que muita gente acha que são inofensivas até hoje, né? Então, vamos falar da história do Raul. Eu declaro que não tenho nenhum conflito de interesses e, lógico, vou começar pelos fatores de proteção do Raul. O Raul, em todos, depois no final vocês vão ver toda a bibliografia consultada, a biografia escrita por várias pessoas e publicadas em livros, enfim, dizendo o quê? De fatores de proteção. Que o Raul tinha uma família muito bem estruturada e muito compatível àquela época. O Raul nasceu em 45 e era de uma família de classe média baiana em Salvador, ou Salvador baiana, provavelmente. E tinha um pai muito bem estudado, que era engenheiro, e era um engenheiro de estradas de ferro, e que, por isso mesmo, quando saía de casa para trabalhar, voltava só depois de 1, 2, 3 meses. E a mãe, que ficava nessa maternagem, nesse controle dele, e depois de Plínio, né, que é o irmão mais novo de Raul, era uma mulher muito carinhosa, muito dedicada aos filhos, às atividades domésticas, enfim, uma vida que continha amor, continha proteção, principalmente depois que nasce Plínio. Raul se liga a ele, se liga na infância e para o resto da vida, mas também tinha o que a gente não considerava nenhum problema naquela década, enfim, 2, 3 décadas depois as coisas começam a mudar na ciência, que era o uso do tabaco, a dependência de nicotina, um transtorno grave. Os pais eram fumantes, um transtorno que ainda é o que mais mata entre todas as drogas no mundo. Aceito socialmente, naquela época, muito bem aceito, a prevalência de fumantes no mundo era muito alta, e fumavam dentro de casa. E, obviamente, as crianças entendiam isso como um modelo possível, um estilo de vida que não tinha nada de risco ou não saudável, um estilo que foi absorvido aí ao longo do tempo. As crianças eram crianças mesmo e brincavam muito, alegres, enfim, tinham uma vida muito feliz. E eu quero que vocês cuidem desses 10 primeiros slides, que eles são os mais importantes, tá? Porque nós vamos falar dessa balança, que são os fatores de proteção e risco, e depois, ao final, qual é o polo dessa balança que pesa mais, o prato dessa balança que pesa mais, definindo problemas e definindo uma perda precoce desse homem tão especial. Bom, eles brincavam e eles já tinham um acordo que toda vez que iam para a escola ou para a missa, eles tinham que dar uma fugidinha. E fugiam mesmo, fugiam, não assistiam aula, iam brincar, iam aprontar. E uma vez, quando eles foram para o sítio do avô, que era um homem que consertava geladeiras e oferecia uma oportunidade de brincar, de um ambiente alegre também especial, o Plínio trancou o Raul dentro de uma das geladeiras. E até que esse avô percebesse que o Raul estava dentro da geladeira, passaram-se muitos minutos, quase 1 hora. E o Raul, depois disso, vem a apresentar uma fobia muito intensa, uma claustrofobia por muito tempo. Ele já era um menino crescido, e isso acontece, e isso acaba ficando uma marca do Raul ao longo da sua segunda infância, ao longo da primeira fase da adolescência também. Bom, e tudo isso que eu falei é sabido, balança para cá, balança para lá, uso de droga no modelo familiar como possível, falta de controle
dos pais, né? No caso, o pai viajava muito e a mãe não controlava os meninos, uma certa indisciplina, né? E essa falta da figura do pai, a falta do pai, dessa figura paterna, faz, sim, com que eles fiquem expostos a esse modelo, vamos dizer assim, de vulnerabilidade. O Raul vai muito bem na primeira fase dos estudos, né? Antigamente estudo primário, e aí no ginásio isso começa a mudar. Nesse ginásio, Raul já funda, ele era mestre em fundar clube, né? Ele funda o Clube dos Cigarros, obviamente com amigos que fumavam, né? E estamos falando aí de 12 anos, sendo que muito antes disso ele já experimentava os cigarros do pai em casa. Então, um momento muito precoce de experimentação. E aí ele começa a ter um drive muito mais externalizante, falta muito mais às aulas e começam as repetências na vida do Raul. Obviamente, repetir de ano, isso ainda não mudou porque mudou a estrutura, né, do ensino. Hoje ninguém mais repete, mas até outro dia, quem repetia se instalava um processo de frustração, de menos-valia, né, que comprometia muito essa adesão de novo à escola. E tem uma frase que é muito interessante, tanto do Plínio quanto do Raul, porque o Plínio também não gostava de estudar, que dizia assim, eu nunca aprendi na escola, minto, aprendi a odiá-la. E isso é uma coisa muito séria, né? Porque a escola é esse lugar que pode proteger, como pode expor também, é onde continua a prevenção que começa em casa. Bom, nessa fase também, ginásio, digamos assim, Raul tem despertado dentro dele a música para valer. O pai tocava, né? O pai já tinha essa arte, o pai já era uma pessoa que estudava muito, que tinha uma biblioteca incrível dentro de casa, e o Raul aprendia nessa biblioteca, não ia às aulas, odiava a escola, e também já tinha essa veia artística herdada do pai, essa aptidão, né? E também, obviamente, imitava o pai. Bebia escondido, bebia a cerveja do pai, o uísque, em casa, né? Vamos falar que esse modelo existe até hoje. Então, expondo Raul a cada vez mais risco, né? Então, quanto mais cedo fuma, mais chance de se tornar fumante, mais chance de experimentar outras drogas e mais chance de viver nesse looping. Grupos de usuários, desafios. Raul era tímido, mas a nicotina é um estimulante, fazia com que ele pudesse ter o mínimo de um drive, mas o drive bom do Raul eram os amigos, os pares, o efeito do grupo, a pressão do peer, para usar, para brigar, para cometer atos de vandalismo, porque, enfim, ele continuava montando clubes, e esses clubes continuavam a ter aspectos que ele sozinho talvez não assumisse tão rapidamente, a não ser que o modelo fosse familiar, né, como a gente viu lá no começo. Ele também não estudou, mas ele estudou, porque ele ficava horas lendo os livros do pai. E aí isso vai fazendo com que ele misture esse conhecimento que ele foi adquirindo, autodidata, né, com essa vontade de ser rebelde, que era o que trazia o rock and roll, e encontrava esse fator intrínseco aí, que é a ansiedade, que era uma coisa inata do Raul, mas que ficava guardada, que ficava lá dentro do seu ser. Ele depois vem a buscar as drogas para se desinibir, já um pouquinho mais velho. Eu estou na rede ainda? Parece que eu recebi uma mensagem que eu caí. Tô?
Ai, que susto, tá bom. Então, de novo, o Raul fundando clubes. Então, esse drive do Raul era para compensar essa timidez, né? Ele formava esses clubes, né? Agora Elvis Rock Club, mas depois o outro lado, né, da história era também uma história de pares, com muita destruição, né? Vamos falar desse clube em especial, né? Brigas na rua, ameaçavam pessoas, roubavam, quebravam vidraças, bebiam muito. Meu Deus, ele ia na onda dos amigos, mas também era o rock, e o rock significava rebeldia, né? Ele tinha que fazer esse personagem ao longo do tempo para tentar ficar com esses pares. Ele não gostava de ficar sozinho. Bom, a arte continuava a fluir e impulsionar, e aí os pais resolveram, assim que ele fundou a primeira banda, resolveram colocá-lo numa escola interna. E não adiantou nada, ele repetiu, e aí, quando o pai questionava a mãe se ele tinha tomado a atitude certa, a mãe dizia, olha, ele não estuda, não adianta, ele estuda aqui na sua biblioteca com os seus livros, ele gosta mesmo de cantar, de tocar, mas a gente pode pôr ele no psicólogo, quem sabe ele melhora, né? E aí ele reclama, né, muito dessa questão de ter ido ao psicólogo, né, já que ele considerava que aquele drive era uma coisa positiva. Começa a namorar, já bem mais velho, e namorando, ele escolhe uma família de pastores, né, muito rígidos, que obviamente não aceitavam um jovem que tivesse uma banda, né, de rock, já que todo mundo só escutava o Luiz Gonzaga, né? Muito pelo contrário, tudo de bom, Luiz Gonzaga, mas eles queriam inovar, eles queriam acompanhar novos ritmos que vinham sendo apresentados no mundo, né? O pai não aceita, e aí, curiosamente, da onde saiu, ele completa todo o estudo que ele não tinha completado e se forma em direito. Ele se forma, não se forma, não, ele entra em 3 faculdades e se casa com a Edith, né, para mostrar que ele podia, mas ele não queria, né? E aí ele continua fazendo as suas bandas daí para frente. Abandona os estudos também, logo depois que ele casou. Ele teve um padrinho que o colocou na ponta, podendo desenvolver um pouco esse sonho dele, né? E vai para o Rio de Janeiro com a Edith, que é a esposa dele. Depois de um ano, nasce a primeira filha do Raul, e aí ele começa a tocar e se frustrar. E aí o Gerry Adriani diz que tem até uma história de que ele passou fome nessa fase da vida dele, né? Ele chega a voltar para Salvador e depois voltar para o Rio novamente, a convite desse padrinho, Gerry Adriani, que estava estourando como cantor, e ele fica muito frustrado, e quase que desiste de tocar, de compor. Aí, quando o Gerry Adriani convida ele para voltar para o Rio, é para compor, e ele fica compondo quietinho no anonimato, na CBS, não cantar, compor por muitos anos. E vai compondo músicas para muitos grupos famosos e cantores famosos, mas se sentia muito desvalido, muito inferior, porque ele queria também cantar. E aí a gente tem álcool, tabaco e sedativos. Não dava para aguentar. Ele queria cantar. Ele estava explodindo, escondido, né, dentro de uma gravadora tão famosa e gravando letras para todos os famosos, né? Muito famosos mesmo. Aí, como ele não se conformava, né, ele continuou tentando pressionar isso,
né, tanto o grupo da gravadora como seus próprios amigos, à medida que também a ditadura começa a censurar suas letras. Ele não cantava, escrevia, mas escrevia e era boicotado pela ditadura, era uma situação de mais frustração ainda. E aí dá-lhe sedativo, dá-lhe álcool, e aí ele começa a declinar a sua produção. Óbvio que ele começa a ter problemas até com as suas próprias composições. Teve um momento que, pelo sim, pelo não, ele começa a tentar imitar cantores internacionais e ele produz um projeto de ópera rock, né, que foi totalmente mutilado pelo DOPS, né, pelo Departamento de Polícia à época, e aí ele explode mesmo, porque nesse ele não teve sucesso, mas nas outras músicas que ele foi cantando num festival internacional, ele estoura, e aí sim ele coloca toda a sua história para fora. Nesse momento, ele conhece o Paulo Coelho, se associa, ele está sempre associado com alguém, a questão de não ter esse drive de peitar a vida sozinho, né? E as drogas entram aí também, e começa o lado místico do Raul. É um lado místico que custou para ele muitos problemas. A ditadura estava no seu auge, aquelas coisas meio nebulosas, aí Raul já estava um tanto quanto paranoide, tinha se separado da Edith, a Edith tinha ido embora para os Estados Unidos, levado Simone, que era a filhinha, e proibido Arthur de vê-la. Ele começa a ter, óbvio, uma frustração muito maior. E aí Paulo Coelho lhe apresenta a cocaína e rapidamente Raul está dependente de cocaína. E aí, muitos altos e baixos, até a criação de uma sociedade alternativa que tinha registro, sede, ele investe muito dinheiro nessa sociedade, buscando sempre o que era etéreo, né? O que era místico. Enfim, e aí ele vai adoecendo das drogas para valer. Tá? Adoece, fica diabético. Doutora, acabou meu tempo, né, Mariana? 5 minutos. Você tem mais 5 minutos, tá? Tá. Mas eu acho que o final da história, para mim, infelizmente, é triste. Né? Eu acho que o começo da história diz para a gente o que houve na vida do Raul, que faz com que ele vá sempre casando, tendo filho, teve 2 filhas só, tendo um filho ou outro, mas sempre usando mais drogas para poder sobreviver e pôr a sua arte para fora. E é óbvio que estar dependente de múltiplas drogas significa ter múltiplas consequências. E as de Raul foram as mais graves. As mais graves. O álcool lhe deu uma pancreatite crônica e ele acaba morrendo de pancreatite aguda e infarto, sozinho, cuidado por uma funcionária do lar, a Dalva. Todas as 4 esposas não deram conta de Raul. A terceira chegou a internar Raul 10, 12 vezes. Ele chega a explodir em momentos que ele está melhor dessa doença tão grave, porque a ansiedade, a fobia era totalmente tratável, mas as dependências, naquela época, nós tínhamos um modelo de tratamento, o modelo Minnesota com grupos de autoajuda. E ele deprime, desaparece, ele teve vários problemas, ele ficou muito paranoide por muito tempo, e óbvio que o desfecho é o pior, como eu disse, é o pior possível. Então, prevenção para cuidar de todos nós teria sido, se o Raul vivesse hoje, o modelo de risco dele poderia ser mudando o destino do Raul, e o Raul estaria fazendo
muitas outras músicas maravilhosas, fazendo declarações maravilhosas, e não teria morrido sozinho na casa dele em São Paulo, abandonado. A Dalva acabou encontrando ele só no dia seguinte. Ele fez até uma música para o álcool, de tanto que isso fazia diferença na vida dele. E a gente não está falando aqui nada de novo, está aí tudo publicado, o que a gente está falando, sobre um artista que podia estar vivo como tantos outros. Arthur dizia que o sonho que se sonha só é apenas um sonho. O sonho que se sonha junto é realidade. E eu acho o Raul uma beleza de maluco. Te amo, Raul. Um beijo para todos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora Ana Cecília, pela sua fala linda de um grande músico, de uma pessoa brilhante, que lamentavelmente se foi muito cedo em função da drogadição, né? E do sofrimento, né? Porque ninguém usa droga se não tiver sofrimento. Eu queria, antes de passar para a próxima palestrante, informar que nós combinamos que as perguntas serão feitas no final. A gente vai passar as perguntas para os palestrantes e eles vão responder depois dos 3 falarem, tá bom? Bom, a nossa próxima palestrante é a doutora Analice Gigliotti, que vai falar sobre Cássia Eller. Tudo bem, Maria? Tudo bem, querida. A doutora Analice é mestre em medicina pela Unifesp, é professora da PUC do Rio de Janeiro, membro do Conselho Consultivo da BEAD e membro da Comissão sobre Transtorno Aditivo da Associação Brasileira de Psiquiatria. Querida doutora Analice, a palavra é sua. Obrigada, querida, muito obrigada. Queria pedir para passarem para a minha tela, por favor, para a gente começar. Pronto. Agora eu vou lá. 2 segundos. Pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte: quem chama sempre a gente para falar sobre essas celebridades é o Sérgio Ramos, né? Eu sempre agradeço a ele, agradeço mesmo a oportunidade de estar falando sobre celebridades que eu gosto muito. Nesse caso, a Cássia Eller, que é uma celebridade que eu sou fã e sempre fui fã, e quando morreu eu fiquei muito passada com isso. Bom, vamos lá. O que eu tenho aqui de conflito de interesse? Eu recebi honorários da Takeda recentemente para falar sobre um produto farmacêutico, não somente sobre isso, sobre TDAH. Eu sou sócia proprietária da Clínica Espaço Cliff, que é uma clínica para tratamento de transtornos psiquiátricos e dependência química, mas isso não vai influenciar, nenhum dos dois vão influenciar aqui minha apresentação. Cássia Eller, da menina tímida ao furacão. Falar um pouquinho da história, das origens da Cássia Eller. É a filha da dona Nancy, essa cara simpática, e o seu Altair, também tem essa cara simpática. A dona Nancy, muito reprimida pelo seu Altair, queria cantar, ele não deixava. Seu Altair, um pai ausente. Dona Nancy era muito repressora, reprimida e repressora, e reprimia muito a Cássia Eller em diversos momentos. Aos 15 anos, a Cássia tem os primeiros relatos de uso de maconha, os primeiros relatos de poder tocar violão. Ela recebe um violão, começa a tocar e é autodidata. Ela era uma menina muito, muito tímida, assim como o Raul, extremamente tímida. E ela dizia que a música sempre foi uma fuga para a timidez dela. Aos 17, 18 anos, tem uma fase interessante que a Cássia se tranca no quarto e não queria se divertir com ninguém. Possivelmente uma fase depressiva, a gente não sabe, né? Conhece a vizinha Moema. Moema, nessa época, ela se apaixona pela Moema, que se apaixona por ela também, e a mãe reprimia muito a homossexualidade dela, demais. Essa timidez, como a Moema dava muita força para a música, para ela tocar, reconhecia o talento dela, essa timidez foi cedendo a uma segurança de que ela podia ser uma boa artista. E a dona Nancy reprime muito essa homossexualidade. Tanto que leva ela para Belo Horizonte achando que isso ia acabar com a homossexualidade dela. Mas a homossexualidade da Cássia foi
para Belo Horizonte. Volta de Belo Horizonte 2 meses depois e Cássia continua homossexual, se encontrando com o Ema às escondidas. E tem relatos até da mãe dando umas palmadas nela, batendo nela, para que ela não fique homossexual. Daí a mãe, preocupada com essa homossexualidade, leva a Cássia para Brasília. Mas em Brasília o que acontece? Ela passa a integrar um grupo do Oswaldo Montenegro, e nesse grupo ela resolve raspar as sobrancelhas. E a partir daí ela começa a namorar Elisa, que é uma mulher 8 anos mais velha. O que acontecia? A mãe achava que ela não tinha nada com a Elisa, que era uma boa companhia. Elisa era uma pessoa estável. E aí ela começa a namorar a Elisa. Tem um relato aí dela aos agarros no camarim com goianos vestidos a caráter. Na verdade, parece que ela tinha, a essa época, alguma hipersexualidade. Ela estava nesse grupo, Malas e Bagagens, e tem esses relatos, né? Aos 24 anos, ela estando com Elisa, é atraída por Elisa e troca a Elisa por Banana, que é uma outra menina, só que tem um namoro muito passional. O que tinha o namoro da Elisa, que era um pouco mais tranquilo, inclusive ela queria morar com a Elisa não queria, era um namoro meio morno. Ela foi para o oposto, um namoro de morno não tem nada, um namoro vulcão, passional e por vezes violento. Parece que Banana, tem alguns relatos, que batia nela. Aos 25 anos, ela conhece a Eugênia Cássia Eller, com quem ela ficou até o final da sua vida por 10 anos. Né? Esse amor que ela tinha com a Eugênia, por todo o tempo, tem uma certa característica de poliamor. Era Eugênia e mais alguém. Eugênia estava com um namorado quando conheceu a Cássia e se apaixonou pela Cássia. E já começou meio poliamor. Ela fica com Banana, Eugênia e Cássia e viram um trisal. Ela, nessa época, já fumava maconha, já abusava de álcool, já cheirava também. Essa relação, a relação com a Eugênia fica cada vez mais explosiva, em função também dos ciúmes e da instabilidade da relação, e a Cássia mais intempestiva. Cássia termina com a Banana, fica com a Eugênia agiliza uma fé com um músico, e ela tem vários casos nessa relação com a Eugênia. Foi quando a Eugênia e a Cássia resolvem ir para São Paulo para gravar um CD. Neste momento, em São Paulo, a Cássia, mais uma vez, fica reclusa no apartamento. Mais uma vez, essa coisa para fora fica muito para dentro. E a Eugênia cuidava dela, né? Todo mundo comenta que a Eugênia tinha uma paciência enorme e um cuidado muito grande com a Cássia. Consegue lançar o seu primeiro CD, e realmente eu acho que a Eugênia teve uma participação nisso. Depois desse primeiro CD, que foi gravado em São Paulo, ela vai para o Rio de Janeiro e monta o que ela vem a chamar de Ellers Produções. Ela monta isso e o produtor dela passa a ser o tio dela, Wanderson. Fica todo mundo numa casa, todos os artistas, todos os músicos numa casa, e com muita droga. Essa casa vem com muita droga e o tio dela, Wanderson, parece que comprava cocaína para ela e para todo mundo também. Ele meio que ajudava esse pessoal a ficar desse jeito. O tio dela, esse Wanderson, que é o responsável por uma imagem de roqueira maldita que ela teve, que deu essa ideia dela ter essa imagem de roqueira maldita. Foi uma experiência meio Novos Baianos nessa época. Bom, mostrar rapidamente como é que ela estava, qual era a imagem dela à época. Eu sei o que eu quero da droga, eu sei o que eu quero do sexo, eu sei o que... Assim foi. Mas essa maldita era tímida, vejam só. Desse jeito, assim, mais despachado. A gente... É incrível, ela era uma menina tímida, mas com uma imagem de roqueira maldita. Eugênia, então, que tinha saído, a Cássia tinha ficado sozinha, sozinha não, com esses músicos todos. Eu acho que a Eugênia não aguentou muito a confusão que estava ali, voltou para Brasília, mas depois Eugênia resolve voltar para o Rio de Janeiro e encontra ela virada, tendo que fazer um show à noite. Quer dizer, ela já estava virada, tendo que fazer um show à noite. Então,
a droga estava muito presente na vida da Cássia nesse momento. Aos 30 anos, a Eugênia já com ela aqui, de repente, essa mulher macho sapatão resolve ter um filho. Ela engravida de um dos músicos e tem um filho dele, chamado Chicão, que foi uma pessoa importante. Foi ele que pediu para ela não gritar tanto, para não ser tão roqueira assim. Durante a gravidez, tem relatos de episódios de explosividade. Detalhe, ela não estava usando droga, diferentemente do Raul, que a Ana Cecília comentou, que porque ele estava usando droga, ele ficava mais agressivo. Ela, sem usar droga, tinha esses episódios de explosividade durante a gravidez. E, inclusive, gritava pela janela. Uma vez gritou pela janela por causa de um homem que estava fazendo barulho embaixo, enfim. Ela larga, então, as drogas nessa gravidez, mas logo depois volta. Passa pouco tempo depois dela gerar o filho, a Eugênia, nessa época, inclusive, larga a cocaína para cuidar do Chicão. Mas, enfim, depois disso, ela começa a trabalhar e fazer tour num show chamado Veneno Antimonotonia, que foi usado aqui para fazer com o título da apresentação, né? Esse show era um show sobre o Cazuza, outro grande artista que a gente tem, mas era um show muito pesado, assim, ela cuspia, fumava, coçava o saco no palco, enfim, ela estava muito pesada nesse show. E aí ela começou a usar mais cocaína ainda nessas tours, e, enfim, até para fazer o show. Aos 35 anos, ela diz que esqueceu o absorvente lá dentro por 20 dias. Foi um ginecologista que ela começou a ter um sangramento, o ginecologista foi olhar e disse assim, opa, tem uma coisa aqui, e era o absorvente que estava lá por 20 dias. Tamanha era a confusão que estava a Cássia Eller a essa época. Aí ela começou a fazer alguns tratamentos. O que se relata é que foi tratamento com acupuntura e psicanálise, mas não falam, ela consegue lograr abstinência de cocaína, mas com recaídas, continuou usando o álcool, mas não tem mais relatos do tratamento. Eu acho que os médicos não falam muito sobre isso e, sinceramente, eu acho que a Eugênia também quer poupar um pouco a imagem da Cássia, porque a Eugênia é muito cuidadosa com o Chicão e não gostaria de falar sobre isso. Bom, aos 36 anos, ela, então, grava o seu outro grande disco, Meu Mundo Ficaria Completo. Isso aqui é uma imagem que para vocês terem noção de quem era a Cássia em público, essa menina tímida. Isso aí é ela num trio elétrico da Margareth Menezes com a Zélia Duncan. Vejam o comportamento dela. Os caras muito mal encarados lá embaixo, um jeito de meio nazi no carnaval, sabe? Querendo matar alguém. Eu falei, vai ser a gente, mas vai ser agora. Só que eles estavam lá em cima, mas ela, aí quando a gente viu que eles estavam olhando pra gente com aquela cara, aí que ela ia com tudo mesmo. Mostrava os peitos, tocava o pandeiro, olhava pra eles, eles queriam matar a gente. A terra do branco mulato, a terra do preto doutor. São Salvador, Bahia de São Salvador. Bom, depois disso tem um show no Rock in Rio, em que seria redundante dizer que ela botou os peitos de fora e coçou o saco. Mas foi ela alcançou um outro patamar na indústria fonográfica, gravou, então, foi chamada para gravar o Acústico MTV. Nessa época, a Cássia namorava a Lan Lan, que era uma percussionista, ainda é uma percussionista excelente. Ela namorava a Lan Lan, era casada com a Eugênia, que cuidava do Chicão e da Cássia, e apareceu com uma cantora de MPB, e queria ficar com as três. Uma confusão muito grande, houve uma pressão muito grande das outras duas, da Lan Lan e da Eugênia, para não ficar desse jeito. A Cássia, muito atordoada, resolve, então, gravar esse Acústico MTV, ensaiar para esse Acústico MTV num lugar mais distante aqui do Rio de Janeiro. Foi, então, uma nova experiência de vida em comunidade, mas dessa vez sem drogas, nem álcool. E foi um belo disco que a quem não conhece, eu sugiro que conheça. Qual foi o resultado? Quando a gente esperava aquela roqueira, depois dessa gravação, o que veio? Não.
rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait. É um álbum belíssimo, eu sugiro. A Cássia tinha essa capacidade de cantar todos os estilos musicais lindamente. Bom, aos 37 anos, acontece um Natal fatídico. Ela vai para Brasília, briga com a Eugênia por causa de uma coisa relacionada ao cartão de crédito. Depois disso, começa a beber umas cervejas, fica extremamente explosiva, bate com a cabeça na parede, grita muito, como nunca. E a Eugênia chega a pensar que seria melhor interná-la numa clínica psiquiátrica. O psiquiatra dela passa um frontal, e mesmo assim ela não ficou tão tranquila. No dia 25, Natal, depois de toda essa explosão, ela vem para o Rio de Janeiro. Vai ensaiar aqui com um gorro, estava com um galo na cabeça, cheio de hematomas, e vai ensaiar com esse gorro na cabeça. Dorme na casa da Lanlan, fica aflita, depois, no dia 28, 29, resolve dormir em casa, bebe muito, corta os fios do telefone, quebra o ar-condicionado, se automutila nesse momento. Ao amanhecer do dia 29, ela chama a Lanlan na casa dela, que inclusive eu acho que está escrito errado o nome dela. Chama a Lanlan na casa dela, e aí sai agitada, correndo, com os pés descalça. A Lanlan desconfia que ela cheirou, ela chorando vai tomar um remédio para náusea numa clínica, e aí teve uma parada cardiorrespiratória 1 hora depois que ela foi tomar esse remédio na clínica. O laudo da clínica foi de estado de intoxicação exógena. O laudo do IML, pouco tempo depois, foi de ausência de evidência de drogas nas vísceras. Eu não sei se realmente havia ausência de evidência de drogas. As técnicas de testagem toxicológica em vísceras no IML não eram as melhores. Não sei, não se sabe direito de que ela morreu, por que ela morreu. Mas, enfim, ela morreu precocemente. Vocês querem saber qual é a minha opinião? Minha opinião é que a Cássia foi a melhor intérprete de MPB desde Elis Regina. Grande intérprete. Agora, o que a gente pode aprender sobre drogas com isso? Cássia, desde a infância, mais na idade adulta, ela tinha questões com apego, né? Ela não conseguia se vincular totalmente a uma pessoa. Ela conseguiu vínculo com a Eugênia, mas era um vínculo muito fluido, né? Além disso, seguramente Cássia era uma pessoa instável e impulsiva, como fator de risco, né, para o uso de drogas. Eu coloquei música aí, que é uma coisa interessante, porque outro dia perguntaram para a gente, os artistas têm mais risco de uso de drogas. Eu não acho que os artistas tenham necessariamente mais risco de uso de drogas. Todo mundo pode usar drogas, todo mundo fica dependente de drogas. O que acontece na classe artística é que os artistas eles conseguem usar drogas e ter uma ascensão profissional ao mesmo tempo que estão tendo uma decadência pessoal. Mas, enfim, eu quero chamar a atenção sobre a pouca aceitação que a mãe da Cássia tinha sobre a homossexualidade dela. Já é vasta a literatura mostrando que os homossexuais têm mais risco de doença mental, que têm mais risco de transtorno por uso de substâncias, isso sim tem literatura, mas não os artistas. Mas chamando a atenção, assim, por que a prevalência é maior de doença mental e de transtorno por uso de substâncias? As teorias e o que se vê é que a discriminação e o estigma empurram os homossexuais para o uso de substâncias, crimes de ódio, por humilhação pública e rejeição por parte da família depois de ter se revelado gay. Um artigo aqui muito interessante mostra que a razão de chance de tentativas de suicídio é 8,3 vezes maiores em homossexuais quando eles se come out depois da adolescência e a família o rejeita. Da mesma forma, depressão
e o uso de substâncias ilícitas. Então, a rejeição da homossexualidade na adolescência aumenta o risco significativamente de uso de drogas ilícitas na idade adulta. Também, alguns aspectos da personalidade dela, junto com o uso de cocaína, fizeram com que, não estou dizendo que ela tem transtorno de personalidade, não dá para a gente fazer diagnóstico, né? De jeito nenhum, nem quero isso. Quais são as hipóteses diagnósticas? Talvez um transtorno de ansiedade social, transtorno por uso de cocaína e de álcool, alguns aspectos de personalidade, talvez um transtorno bipolar. A gente não pode ter certeza, mas talvez um transtorno bipolar por causa dessas fases dela. Doutora, 5 minutinhos, por favor. O que a gente pode aprender com tudo isso? Primeiro, acho até ótimo que eu tenha 5 minutos, porque eu estou correndo aqui. Obrigada, Maria Ângela. O que a gente já pode aprender com tudo isso? Assim, a importância do vínculo no tratamento da dependência química. Eu acho que Cássia tinha uma dificuldade de vínculo, mas seria importante que se pudesse direcionar, monitorar, supervisionar a Cássia, que eu acho que não se deixava supervisionar, até pela própria profissão dela. O manejo de situações de risco. Essa coisa, nesse sentido, assim, os shows eram situações de risco, né? Porque ela podia cheirar fazendo show, né? Não estou dizendo que, mais uma vez eu estou falando, não é o caso de que artistas tenham maior prevalência de uso de drogas, isso não é verdadeiro. Eu fui procurar literatura, isso não é verdadeiro. Mas a coisa dela cheirar nos shows, ela poder fazer show cheirada, é diferente assim de se eu sou psiquiatra e estou cheirada aqui falando com vocês. Ou se um juiz fala cheirado num julgamento. É totalmente diferente. Essa profissão artística ela facilita esse uso de drogas nesse sentido. Necessidade de envolvimento em atividades protetoras. A Cássia até tentou nadar, fazer... logo depois do nascimento do Chicão, tentou nadar, fazer atividades físicas, mas ela tinha pouco envolvimento em atividades protetoras, convívio com pessoas de modelagem positiva. A Eugênia até foi uma modelagem positiva, mas, sei lá, eu não acredito, embora a gente não tenha os relatos dos tratamentos da Cássia, mas talvez um vínculo empático com mais conhecimento, porque essa coisa que a Cecília falou, né? A época da morte da Cássia, foi um pouco depois da morte do Raul Seixas, também não se tinha muita coisa de tratamento para dependência química, né? Mas a Cássia, quem é a Cássia Eller, né? É a Cássia dos homens, a Cássia das mulheres, da Lanlã, da Eugênia, da Banana, da Moema, uma Cássia doce, ela era plural, né? Doce, meiga, marginal, maldita, macho, mulher, mãe, rock e carnaval, e samba, e forró, e todos os estilos musicais, das drogas e das sofridas tentativas de abstinência. Eu diria que todas elas ainda estão vivas. Todo mundo que mora por ali, nesse dia não pôde resistir. Quando via o toque do piano, rebolava a saia requebrando. Até o Zé Macaxeira, que era noite, dançou a noite inteira sem parar. Que é costume de todos que se casam, fica doido. Obrigada a todos por me permitirem. Obrigada, Maria Ângela, por me dar mais um tempinho. Obrigada por me permitirem falar aqui. Obrigada, doutora Alice. Foi uma abordagem muito interessante a sua, da Cássia Eller. É uma personagem que eu me lembro muito, e você tem razão, das maiores intérpretes nossas, eclética, porque ela,
da música brasileira, mas ela é, quer dizer, tira Elis Regina, como você bem deixou claro, mas ela é um brilho só. Pena que não conseguiu dar conta desse brilho, né? E a coisa mais horrível é que ela morreu no auge, né? Assim, ela estava no topo, né? Então, é uma pena mesmo. Eu fiquei passada com a morte dela. Foi muito sofrido. É verdade. Obrigada, doutora. Vamos passar a palavra, então, para o nosso próximo palestrante, o doutor Sérgio Paula Ramos, que vai falar sobre o nosso grande Vinícius de Moraes. O doutor Sérgio é doutor em medicina pela Unifesp, membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense do Sul de Medicina, membro do Conselho Consultivo da BEAD e membro da Comissão sobre Tratamentos Aditivos da Associação Brasileira de Psiquiatria. A palavra é sua, doutor Sérgio. Obrigado, Maria Ângela. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Muita honra em ser precedido pela Ana Cecília e Ana Alice, né? E fico muito contente com esse tipo de atividade. Vamos ver se eu consigo colaborar com vocês, né? Então, eu só quero saber se estão vendo a tela. Alguém me dá esse retorno? Tá. Então tá, eu vou falar sobre o Vinícius de Moraes, que nasceu em 1913 e morreu em 1980. E eu, estudando Vinícius, concluí que ele é o poeta da paixão, o homem da dor. E dos versos mais famosos dele, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Tá? Nós vamos conversar sobre isso logo mais. Quando a gente vai falar de alguma personalidade famosa, tá? Nós vamos sempre nos esbarrar com a questão da ousadia. Tá? Há pouco tempo eu tive o prazer de visitar o Museu Fernando Pessoa, né, em Lisboa, e conversando com o curador do museu, o padre Ricardo, ele se mostrou quase que ofendido porque eu disse a ele que estava estudando o Beber, do Fernando Pessoa. E daí ele saiu numa grande defesa do poeta, né, que contrasta com toda a biografia dele, e até me recomendou uma biografia inédita, que eu ainda não tive acesso para ver, mas, enfim, parece que um risco que nós temos ao nos aproximar de alguém é que seja recebido essa aproximação como um demérito para a pessoa. E, na realidade, é um ser humano, e por isso trago Freud aqui. Não existe ninguém tão grande para quem seja uma desonra estar sujeito às leis que regem com igual rigor a atividade normal e a patológica. E lembrando do Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Eu lembro que o Vinícius foi um eterno poeta da dor, letrista da dor, né? E aqui estão, para vocês se lembrarem, eu me socorri de um site que se especializa em as músicas mais populares, mais vendidas de cada artista, e aqui estão as 12 músicas, as top 12 do Vinícius, né? Que eu acho que é de amplo conhecimento de todos, a produção dele, mas eu chamo a atenção para os anos em que o Vinícius fez essas músicas, né? E particularmente importante é esse gap aqui de 9 anos, que nós vamos comentar em seguida. Então, aqui tem um bloco que é praticamente produção anual de um sucesso, às vezes de 3 sucessos no mesmo ano, né? E, de repente, 9 anos sem fazer nenhuma música que tenha caído no agrado popular. Então, por que eu me aproximei do Vinícius, instado por essa mesa que temos feito
sobre pessoas famosas envolvidas com álcool e ou outras drogas, né? Primeira coisa, eu me lembrei de um episódio em que eu fui assistir um daqueles shows do Fino da Bossa, estudante duro, né? E eu era amigo de alguém lá do Teatro Paramount e estava naquela calçada esperando que esse amigo me botasse para dentro do teatro, né? Eis que chega um DKV, acho que a maior parte das pessoas aqui na live nunca ouviram falar de um DKV, né? Que tinha uma peculiaridade, a porta do carro abria ao contrário de todas as outras, né? E desse DKV estaciona, desce uma pessoa e lá atrás emerge o Vinícius de Moraes, que vinha do hotel para o teatro, trazendo um copo de uísque na mão. Ou seja, ele não conseguiu sair do hotel e chegar até o teatro sem beber. Anos mais tarde, eu tive uma outra coisa interessante sobre o Vinícius, que numa tarde de descontração, conversando com o meu professor da época, o Dr. Marcelo Blaia, caiu na conversa o Vinícius, né? E a pergunta que nós que há alguns anos participamos dessas mesas, estamos acostumados a receber a pergunta, é se sem o álcool ele produziria a mesma coisa que produziu, né? Isso é uma discussão que eu vou considerar no final dessa apresentação. Qual foi a metodologia dessa apresentação? Eu busquei a biografia escrita pelo José Castelo, publicada em 94, vi o documentário Vinícius, de 2005, livro de entrevistas, Encontros Vinícius, 2007, e depois, mais tarde, agora faz acho que 3 anos, tive o prazer de, junto com a Maria Ângela, assistirmos no Rio de Janeiro a peça Vinícius, né? Então, quais são os tópicos dessa minha apresentação? Primeiro, eu vou discutir um pouco os antecedentes familiares do Vinícius, explorando um pouco também a genética, né? Depois, os diagnósticos psiquiátricos, que a gente pode fazer baseado no estudo da biografia, uma consideração sobre os terapeutas que o atenderam e, depois, a criatividade e as drogas. Vamos discutir tudo isso. Lembrando do que disse o Joaquim Pedro de Andrade, em 1980, ao sair do enterro de Vinícius. Mas a vida não é uma poesia, quanto mais a morte, né? E isso diz respeito a toda a produção musical do Vinícius. Bom, antecedentes familiares. O avô materno do Vinícius, homem dado a excessos de cólera, em alguns deles chegou a quebrar móveis, descrito como mal-humorado, com frequentes crises de choro e ciúmes doentio da esposa. O avô paterno, homem dado a esquisitices e desconfiado, desenvolveu o bizarro hábito de cestear após o almoço, deitado sobre um muro. Muitos o advertiam sobre o perigo de cair, coisa que acabou acontecendo, causando-lhe várias fraturas que lhe levaram a óbito 2 meses depois. A mãe do Vinícius era pianista e, embora responsável por aproximar Vinícius da música, é figura apagada na biografia dele. O pai, um poeta inédito, tímido, conhecido por falar muito depressa e estar sempre apressado. Foi um pai omisso, parecido com os pais que tiveram as 2 artistas focadas anteriormente. Dos diagnósticos psiquiátricos, né? Bom, não é difícil a gente elencar hipóteses diagnósticas, né? A primeira delas é o transtorno bipolar de humor, o transtorno por uso de álcool, o transtorno por uso de tabaco e fobias. Então, eu vou trazer, em cada uma dessas hipóteses diagnósticas, informações que tentam corroborar ou não cada uma delas. Sobre o transtorno bipolar de humor em Vinícius, ele tem uma genética positiva para gente mal-humorada, esquisita
e com ataques de fúria. O pai falava muito depressa e vivia apressado. Vinícius, um eterno sedutor, né, teve 9 esposas e pelo menos mais 2 casos bem documentados. Eu, sinceramente, quase 50 anos de atividade psiquiátrica, eu nunca vi um paciente que tivesse tido 9 esposas, né? Vinícius teve. E o Vinícius era pródigo com os outros. Ele era mestre em mandar pagar bebida para todo um bar inteiro, não é? Mas deixava, enquanto isso, a família passando necessidade. Vinícius tinha um grande engrandecimento do seu eu. Ele estava fazendo uma temporada na Argentina, em Mar del Plata, né? Quando recebe a notícia convite, um convite para casamento da Elô Pinheiro, para quem não sabe, a musa inspiradora do Garota de Ipanema, que ia se casar dia tal, às tantas horas, e estava convidando o Vinícius. Ao que o Vinícius responde, né? Favor adiar o casamento porque eu não estarei no Rio de Janeiro. Então, esse era o Vinícius. E outra coisa muito parecida aconteceu quando nasceu a sua filha Maria, né? Que o parto estava previsto para um determinado momento e ele pede à mãe de Maria que segure um pouco porque ele não está disponível, não estará disponível naquele momento, que ia dar um show e não sei mais o quê. Quer dizer, parece que realmente ele tinha uma percepção que o mundo girava em torno dele, né? E era uma frase famosa do Vinícius, que ser poeta é viver 3 doses acima, né? Então, parece que era um efeito desejável por ele para estar acima do que nós vamos conversar sobre depressão, né? Quanto ainda ao transtorno bipolar do humor, ele tem crises depressivas, algumas graves, e uma coisa que é erradicada da imprensa, com 2 tentativas de suicídio. Um tentando se jogar de um carro em movimento, e o outro, ele lacrou a cozinha dele, botando borracha, botando isopor no marco da porta, nas janelas, e ligou o gás do fogão, né? Isso é um dado que pouca gente conhece sobre a biografia do Vinícius, né? E aí ele sai-se com essa música aos 43 anos. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Preste atenção na letra. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre. 11 anos depois, aos 54 anos, ele grava E a tristeza tem sempre uma esperança, a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não, no Samba da Benção. É melhor ser alegre que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Quer dizer, parece que, vejam, 11 anos separam a primeira da segunda, né? E parece que ele perpassou a vida dialogando com a sua tristeza, namorando uma alegria que ele não tinha, a não ser quando muito alcoolizado, né? Bom, sobre os transtornos por uso de álcool. Essa cena que eu testemunhei no Teatro Paramount, na Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, era de todos conhecidos, né? O Vinícius não conseguia cantar num show sem estar com
uma dose de uísque, às vezes uma garrafa de uísque, em cima de uma mesa ao alcance da mão, né? E ele começou a beber, pelo menos no relato do biógrafo, durante a faculdade de Direito, quando se registram as primeiras alcoolizações, né? Tinha 25 anos de idade quando passa a noite de Natal sozinho, em Paris, alcoolizando-se num bar. Há relatos que teria sido um porre emérito, né? Solitário e melancólico, né? Aos 35 anos, está tão bêbado que dá vexame no velório da mãe de um amigo caindo dentro da cova. E aí são as frases famosas do Vinícius sobre álcool, né? Na outra encarnação, quero vir girafa, para o álcool demorar mais para descer, né? De pai íntegro e severo, transforma-se em omisso e distante, à medida que o seu alcoolismo vai progredindo. E, durante as suas hospitalizações, tem claros sintomas de abstinência. Aí, a outra frase dele, talvez essa mais famosa, né? O uísque é o cão engarrafado, quer dizer, o uísque era o melhor amigo dele, enfim, fazendo menção ao seu prolongada história de amor com bebidas alcoólicas, né? Particularmente com uísque. Outro fato pouco conhecido é que ele se envolveu, ora como agente, ora como vítima, em agressões físicas. Uma delas me impactou tremendamente, porque ele estava bêbado em Paris e foi atravessar um jardim à noite, onde dormia sobre um banco um mendigo. Pois ele acordou o mendigo e encheu o mendigo de socos e pontapés, sem que, coitado do mendigo, estava apenas dormindo, né? Uma patologia frequentemente desencadeada, né, por abusos alcoólicos, ele tornou-se diabético, né? E teve mais de 12 internações por alcoolismo. A primeira antes dos 50 anos, e de pelo menos 2 fugiu, refugiando-se na casa de seus médicos. Ele era tão sedutor que fugiu do hospital para ficar na casa do médico. E em outras, contrabandeou bebidas para dentro da clínica, né? Sobre fobias. A mais evidente no Vinícius é medo de avião. No início da vida, é um homem culto, advogado, que fala 5 idiomas. Por fim, está passando farinha no próprio corpo, num ritual de proteção sugerido por mãe menininha do Gantuá para poder embarcar. E é famoso esse episódio com Antônio Maria, muito repetido nos shows do Toquinho, né, que os dois tinham a mesma fobia. E os dois chegavam horas antes do embarque no aeroporto e ficavam bebendo para poder embarcar. E numa dessas vezes, por qualquer razão, o Antônio Maria foi sozinho, do Rio para São Paulo, né? E aí, mal sentado no seu lugar no avião, ele se dá conta que uma bela moça do lado estava lendo um livro do Vinícius, poesias. E ele pergunta para a moça, está gostando? Ela disse, muito, é admirável. E você conhece o Vinícius? Não, não conheço. Nem em fotos? Não, nem em fotos. Então, muito prazer, eu sou o Vinícius de Moraes. Bom, para encurtar a conversa, né, a moça aceitou, chegando em São Paulo, e jantar com ele, e terminaram a noite no hotel do Antônio Maria. Pois bem, o Antônio Maria, quando voltou para o Rio de Janeiro, telefonou imediatamente para o Vinícius e contou toda essa história. Só que, Vinícius, disse o Antônio para o Maria, tem uma má notícia. Às 2 da manhã, o Vinícius de Moraes broxou. Bom, aqui sim vale a pena a gente se deter um pouco, porque os terapeutas que o atenderam. Vários de nós temos experiência em tratar gente famosa, ricos, políticos destacados, enfim, pessoas do jet set nacional, né? Vinícius é um eterno sedutor. Foi atendido por inúmeros médicos que, ainda que destacados,
Ele só andou na mão de bons médicos do Rio de Janeiro. Não conseguiram transpor o brilho do poeta e alcançar o sofredor. Alguns beberam e se alcoolizaram junto com ele. Outros o acolheram em suas casas e, por fim, um analista foi atendê-lo em seu domicílio. Essa do médico que bebeu junto com ele e se alcoolizou é um episódio famoso, que ele estava num bar e chamou o Pedro Nava para atendê-lo, né? Que ele não estava bem, ele estava chorando, deprimido. Aí o Pedro Nava, penalizado, né, foi ao encontro do Vinícius no bar. Quando o Pedro sentou, ele chamou o garçom e mandou servir uma dose de uísque para o Pedro. Bom, conclusão, 2 horas depois, o Pedro estava completamente embriagado, né? E com esse tipo de postura, em nada se beneficiou dessas posturas e morreu precocemente, aos 66 anos de idade, bebendo, né? E esse mesmo Pedro Nava, grande memorialista, de certa maneira, repetindo Freud, disse: medicina e amizade não combinam. E depois desse episódio da alcoolização dele no bar, retirou-se da assistência. E aí vem esse momentoso assunto da criatividade e as drogas, né? Nós, como eu disse antes, nós temos Ana Cecília, Analice e o Euclides, temos nos debruçado sobre pessoas famosas, né, que se envolveram com álcool e drogas, né? E essa discussão de que será que o Edvard Munch faria o grito sem estar bêbado? Será que o Van Gogh? Será que o Vinícius de Moraes? Enfim, Garrincha, infinidade de pessoas que já mereceram nossa atenção, né? E eu acho que a resposta está no exame da própria história do Vinícius, que ele começou como poeta erudito, repito, falava 5 idiomas correntemente, e terminou como compositor modesto. Mesmo para os que não consideram a música popular uma arte menor, não conseguem negar a decadência do poeta ao longo da vida e de suas doenças. Este era um tema recorrente entre amigos. De 56 a 71, chega a compor até 3 músicas por ano, que hoje constam das 12 mais conhecidas. Nos últimos 10 anos, apenas uma. Isso parece que é uma síntese, porque a gente muitas vezes esquece que dependência química é uma doença do cérebro. Atinge toda a circuitaria cerebral, né, nos roubando uma série de capacidades e qualidades do nosso funcionamento normal, que vai sendo paulatinamente subtraído, né? E aí, realmente, a própria criatividade entra ladeira abaixo. Finalmente, ele diz o seguinte: eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Me valho dessa para agradecer a audiência dos amigos, lembrando que, acima de todo sofrimento, existe um homem. Atrás do poeta existe um homem. Se tratado pela medicina de hoje, possivelmente teria vivido mais e nos presenteado com mais músicas qualificadas como as do Vinícius. Que maravilha, doutor Sérgio. Beleza. Eu, como sou uma fã incondicional do Vinícius, até porque, pela minha idade, né, eu achei linda a sua palestra. Fiquei dentro do tempo? Como? Fiquei dentro do tempo? Ficou. Porque se eu não entrei para dizer que faltavam 5 minutos, você ficou. Obrigada a todos vocês, foi maravilhoso. E agora a gente vai passar para as perguntas. Agora, como eu estou coordenando a mesa, eu vou usar de um privilégio de fazer primeiro pergunta. São duas. Uma para
Ana Cecília e para a Analice, que eu queria saber de vocês o que vocês acham da questão do intérprete, do showman, showwoman, usando o uso da droga, ela facilita a leveza e a condição de virar 24 horas. Queria ouvir de vocês. E do Sérgio, queria, depois que você dissesse um pouco sobre... Porque o Vinícius foi um diplomata. A carreira diplomática dele não durou muito, ele foi aposentado, disseram que foi pela ditadura, né? E parece que foi, mas que também ele não ia trabalhar, porque tinha os problemas dele. E eu queria que você falasse, talvez, um pouquinho sobre essa fase, se é que você estudou essa fase também, ou se Sim. foi só como músico, tá? São as duas perguntas que eu tenho, mas vou passar as outras perguntas também. Cecília, quer responder? Você está sem som, Ana Cecília. Eu começo, você continua. Bom, eu acho que, sim, o efeito bifásico de todas essas substâncias de abuso fazem com que, inicialmente, em baixas doses e pouco frequente, naquela carreira de usuário, a droga dilua algum aspecto individual. No caso do Raul, era uma vulnerabilidade primária, essa situação fóbica, ansiosa, e ele era tímido, assim, né? Depois a Analice vai falar da Cássia. E sim, eu acho que inicialmente isso pode fluir, eu posso fazer coisas que eu não faria nesse primeiro efeito da droga e bebendo pouco, utilizando pouca quantidade, com pouca frequência, num período de tempo. Isso é intrínseco, que a vulnerabilidade é primária. Tem os fatores extrínsecos, e aí a gente teria que avaliar. Ele bebia e fumava, mas ele não fazia nada de explosivo, rebelde, e nem se tornava um vândalo se ele não tivesse o extrínseco, que era o grupo de amigos que o moviam para isso também. Então, duas coisas sempre, os fatores epigenéticos, o que era dele, a vulnerabilidade primária e a droga. Tá? Eu acho que não dá para separar nada disso e teria que avaliar em cada momento dessa carreira. Tá? Obrigada, doutora. Precisa ligar o som, Analice. Precisa ligar o som. Som. Você está sem som, Analice? Já liguei. Cássia é o contrário, né? Cássia é... Não, a Cássia também era uma menina tímida, ela também era. E, possivelmente, ela usou drogas também para... Assim, essa coisa de droga, será que droga é automedicação? Né? Isso é uma questão que todo mundo... o que vem antes, o ovo ou a galinha? É uma pergunta que sempre se faz. Existem fatores também intrínsecos que fazem com que a Cássia utilizasse drogas também. Ela era uma menina instável e impulsiva, conforme eu falei. No caso, eu cheguei a citar isso na minha apresentação. Alguns artistas, eles utilizam cocaína para fazer show. Repito, não é que artista tenha maior vulnerabilidade, nem músicos. Eu fui procurar, nem músicos. Eu não encontrei que ser músico aumente vulnerabilidade à dependência de drogas. Mas alguns artistas, como Cássia, usou, particularmente na época do Veneno Antimonotonia, cocaína para fazer show, para vestir uma persona. Também isso. Né? Assim, tem a coisa da persona de maldita, que ela acabava cheirando cocaína para ser essa maldita durante o show. Fica pesado, para ser pesada, né? Mas concordo, Ana Cecília, óbvio que eu concordo com isso, que ao longo dos anos isso vai perdendo o efeito, por desenvolvimento de tolerância, por esse efeito bifásico da droga, que no dia seguinte a pessoa fica mais deprimida, pela própria toxicidade cerebral. Então, isso tem um efeito a curto prazo que a longo prazo
não se mantém. Né? Também queria só lembrar que ambos tiveram aquela figura paterna omissa, que vai construindo essa figura ao longo do tempo, e a hora que entra na adolescência, já era, né? Os o três pai tiveram. faz parte da gangue, né? Se o pai é o amigo, né, que está lá na gangue, ele que manda. Né? Os três tiveram essa história. O pai do Vinícius não, sim, também. os três. E terminou. Agravante, né? Porque, assim, além do pai omisso, tinha uma mãe muito rígida, né? Muito severa com ela, que não aceitava quem ela era. Então, isso isolou muito ela das figuras paternas, que poderiam ser um fator de proteção para ela. Né? Ao contrário do Raul, que tinha uma mãe carinhosa, que maternava, que não dava limite, e deixava fazer tudo, inclusive fumar, beber em casa. Uhum. Eu acho que sim, os dois extremos. É verdade. Querem que eu responda a pergunta agora da Maria Ângela? Sim, depois eu faço a pergunta do Dan. Passo para vocês a pergunta do Dan. O Vinícius, como eu destaquei, era um homem culto, falava 5 idiomas e fez carreira diplomática. Né? E foi representante diplomático do Brasil em diferentes países da Europa. Né? Só que, na época da ditadura, todas essas pessoas foram chamadas de volta para o Brasil. E aí tem uma outra coisa muito engraçada com o Vinícius, que é quando ele chega no Santos Dumont, ou sei lá onde que era, acho que era Santos Dumont na época, a imprensa vai lá entrevistá-lo e tal, mas qual é o motivo do senhor ter voltado para o Brasil? Aí a resposta dele, parece que o Itamaraty chamou todos os pederastas e os bebuns. Quero dizer que pederasta eu não sou. Ele assumiu publicamente, como diplomata, a questão dele com o álcool. Né? Mas sim, Maria Ângela, você tem razão. Termina com a ditadura a carreira diplomática do Vinícius. Né? Obrigada. Você sabe que eu queria fazer um comentário que é muito interessante. Me falou uma pessoa das internas que Vinícius e Tom, eles diziam o seguinte: nós não podemos ser alcoólatras anônimos, porque somos alcoólatras famosos. E era o mesmo. Bom, e os dois, não por coincidência, os dois morreram por causa disso. Né? Um com uma pancreatite severa, né? E o outro com tudo, cirrose, diabetes e tudo. E uma coisa que eu não quis mencionar, mas agora, conversando, posso mencionar, é possível que com tanto álcool e com diabetes, ele tenha ficado lá pelas horas tantas impotente. E aí ele faz um verso absolutamente grosseiro, mas é de Vinícius: enquanto eu tiver língua e dedo, mulher nenhuma me mete medo. Né? Esse é o Vinícius de Moraes. Eu queria só dar uma palhinha diferente. Diferente não, eu acho que completa esse mosaico. Exilado, né, o Raul, foi chamado a voltar, diferente de ser pederasta ou bebum, porque ele tinha estourado nas paradas de sucesso com aquele LP Guita e ganhado o troféu de ouro, lá, o disco de ouro, e ele vem porque essa pressão econômica dentro da gestão, né, do governo convence que ele tem que vir, ele tem que receber, óbvio que é para comercializar mais LPs. Né? Então, uma coisa de um poder aí sempre grudado nas drogas, que é essa economia, é o dinheiro, e aí ele volta, como se nada tivesse acontecido, né? Aqueles que torturaram, que bateram, que prenderam nele, era tudo faz de conta, e ele volta para receber o disco de ouro de tanto que vendeu. Então... Você sabe que eu queria fazer Perdão, Cecília. Eu queria fazer um comentário que eu acho muito relevante aqui, que eu acho que seguramente Sérgio tem essa experiência, na Cecília também,
e eu também, e acredito que o pessoal que está nos assistindo também tenha. É curioso que, assim, quando os intelectuais, os artistas, eles bebem muito, eles são chamados por seus familiares de boêmios. Ele era da boemia, ele ficava à noite conversando com os intelectuais, muito boêmio, e aí vem uma cultura da boemia que passa para os filhos, né? Que é uma forma de minimizar o valor do uso de substâncias nessa manutenção dessa programação noturna. Eu acho, Analice, que você tem toda a razão, e não só no mundo dos artistas e intelectuais, como a mídia trata jogadores de futebol que acabam se envolvendo com bebida e drogas. Não, é que o fulano gosta da noite, como se a quantidade de luz influenciasse na performance. Não dizem assim, não, ele está com problema de bebida, está com problema de droga, não, ele gosta da noite, ele é de muita festa, quer dizer, sempre. E agora que o jogo está para ser liberado no Brasil, outro dia me chamou a atenção a propaganda durante um jogo de futebol, que uma dessas casas de aposta em futebol disse o seguinte: não, vai lá e dá uma brincada com tal jogo. Quer dizer, excluíram do vocabulário a palavra jogar. É brincar. Então, a mídia sempre está querendo dourar a pílula. Agora, tinha uma pergunta, Maria Ângela, sobre as tentativas de suicídio do Vinícius, se tinham sido durante intoxicações. Sim, o Cordeiro, né? Sim, a primeira que ele tentou se jogar do carro, ele tinha bebido. A segunda, não. E ele foi salvo porque uma pessoa que não era esperada chegou na casa dele. Maria Ângela, você está sem som. Estou sem som? Agora não. Oi? Agora sim está falando. Agora está bom. Não sei o que aconteceu. Que incrível, Dan Cordeiro, que incrível. Deprimido sem medicação e deprimido em tratamento. Interessante isso. Isso a gente vê claramente do consumo de álcool e drogas nessas várias biografias que a gente tem estudado. O caso, para mim, mais eloquente é o que aconteceu com o Van Gogh e o Edvard Munch. Ambos pertenciam ao Clube do Absinto em Paris. E aí resolveram, cada um por si, sair de Paris. Van Gogh foi para a Provence e o Edvard Munch foi para Copenhague. E ambos se internaram. O Van Gogh ficou pouquíssimo tempo internado, não se beneficiou do tratamento, voltou a beber, e um tempinho depois, aí há uma controvérsia se ele se matou ou foi assassinado. O Edvard Munch ficou 9 meses internado e depois da alta nunca mais bebeu nos próximos 30 anos seguintes. Então, eu acho que realmente o paciente deprimido tem uma tendência de ver no álcool e na droga um remédio. E realmente, tanto um quanto o outro só agravam a depressão e a cronificam. A próxima pergunta é da Carol Costa. Acho extremamente desafiador tratar esses famosos. Repito a pergunta da Renata Azevedo. Podem discutir como não ceder à pressão da mídia, gravadora, família, etc.? Muito boa essa pergunta, Carol. Posso começar? The ladies first. The ladies first. Bom, eu acho que é o que a gente vem discutindo há bastante tempo já e tentando, cuidar disso, que é desenvolver uma política completa, uma política integral
para um microsistema que vai desde a família, vai desde a mídia, vai desde o município, qualquer que seja a amostra, que é uma política de proteção, né? Porque se a prevenção começa em casa, deveria continuar na escola e teria que ser uma responsabilidade de todos, de cada um de nós. Se nós não participarmos desse projeto, seja no micro, no meu entorno, no entorno um pouquinho mais expandido, onde eu trabalho, no entorno um pouquinho mais expandido, os municípios brasileiros, uma política macro não vai combater mídia, não vai entender nada das necessidades que estão ali no micro, né? Embora algumas já tenham sido bastante estudadas, né? A gente precisa juntar as pessoas que querem mudar aquele cenário e trabalhar com modelo de proteção. E eu penso que tem que ser esse processo escalonado e aí sim proteger a todos nós, né? Os artistas, enfim, todos nós estamos sujeitos e temos o direito de não usar substâncias. Eu queria falar... Cecília, terminou? Terminei bem. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, que é de uma outra maneira, sobre o tratamento de famosos, né? Eu acho interessante porque eu não acho que seja exatamente tratar famosos que é difícil. Isso depende do famoso que você trata. Eu acho que famosos com características de personalidade mais impulsivas, mais narcísicas, mais explosivas, para características de personalidade, assim, é mais difícil tratar. Não necessariamente os famosos como um todo, existe tudo quanto é tipo de famoso, né? Agora, a pressão da mídia, da família, das gravadoras, isso efetivamente acontece. Isso efetivamente acontece. A família, por exemplo, eu já vi paciente internado com a família dizendo ele tem um show, mas de verdade, ele tem um show, ele precisa sair para fazer um show. Eu digo, olha, vocês estão querendo, e sempre digo, vocês estão querendo fazer com ele o que a família da Amy Winehouse fez com ela. Ele precisa se tratar. Não é o show que importa nesse momento, mas existe uma pressão de gravadora, de família, de tudo mais, e do próprio artista, quando ele ainda está, particularmente no início do tratamento, com muita abstinência, com muito desejo de se drogar, ele pode usar esse pretexto para querer sair desse tratamento, no caso da internação. Mas, às vezes, é difícil mesmo abordar isso. Eu concordo com a Carol. Eu queria acrescentar uma coisinha que é o seguinte. Isso ficou muito claro no atendimento que o Vinícius teve ao longo da vida. E nota que ele teve médicos famosos e bons, não é? A primeira dica é que a gente tem que ter a habilidade de perpassar o artista famoso, o político evidente, né? E ver o que eu disse no slide, o homem sofredor, a mulher sofredora, né? A nossa missão é dialogar com esse sofrimento e não com a fama. A primeira coisa. A segunda coisa, me lembrei de um ensinamento que eu tive na residência, né, de psiquiatria, que o professor Boca Aberta dizia assim: trate as putas como rainhas e as rainhas como putas. Quer dizer, se você começar a babar o ovo do famoso, aí ele não se trata. Ou do rico, ou do que vai contar histórias glamourosas, tá? Tudo isso é defesa para se esconder do próprio sofrimento. Agora, nós não podemos cair nessa balela. A família acaba, na maioria das vezes, devolvendo o indivíduo para esse lugar de bode expiatório ou de provedor. Então, se não houver prevenção para essa família mudar essa história incrustada na nossa ideia de que o problema do álcool, das drogas, tem a ver com moral, tem a ver com valores humanos, ninguém enxerga a pressão.
que uma família pode fazer, que um parceiro pode fazer, que um governo ou qualquer coisa pode fazer. Então, eu ainda penso que tratar qualquer um de nós tem que começar pela garantia do melhor tratamento, descendo, e desse coitado, desse indivíduo que está na carreira, ser triado quando a dependência é leve. Mas isso não acontece, né? Os pacientes que chegam para se tratar são graves, já tem 4, 5 diagnósticos, então uma política que faça a diferença, seja uma política familiar, seja uma política na empresa, em qualquer lugar. Obrigada. A próxima pergunta é da Letícia Passeri. O que se sabe sobre a relação dos processos criativos com o uso de SPA? Aberto a todos, porque ela não direciona. Eu posso começar a responder, né, porque eu tenho a impressão que essas histórias têm esse denominador comum, né, os 3 artistas e todos os outros que a gente tem estudado, né, e eu acabei de citar o exemplo do Munch. Eu tive uma experiência muito interessante. Quem não está se lembrando, o Munch é o pintor daquele quadro famoso, O Grito, né? E uma vez me convidaram para apresentar esse relato, esse estudo sobre o Munch, num circuito cultural. Tinha poucos médicos presentes, tinha muito artista, tinha muito crítico de arte, sobretudo, quando nós discutimos isso, né? E uma pergunta, sempre essa que surge, da criatividade e tal, e eu citei a própria história do Munch, ao que um crítico de arte respondeu, né? Falou, sim, pintou mais 35 anos estando abstêmio, mas nunca mais fez o Grito, né? Quer dizer, fazendo o contraponto, essa questão. Então, eu acho que é uma discussão que ainda não existe base sólida para a gente dizer isso ou aquilo. Agora, analisando casos, né, a gente vê que realmente, como ficou flagrante no Vinícius, um declínio profundo, né, à medida que a doença vai tomando conta. Eu acho que assim, a diferença entre o Vinícius e os outros dois é que o Vinícius ficou no álcool, de fato, né? Assim, ele teve mais tempo de vida ficando no álcool e morrendo de alcoolismo, né? No caso da Cássia, pela intempestividade dela, tudo que eu já citei, a cocaína perturbou um pouco. Não se sabe se ela realmente morreu por causa da cocaína ou não, mas é um infarto suspeito, uma pessoa que não tinha história familiar, né? Até onde eu saiba. Uma pessoa aí citou o Nelson Gonçalves com a música Boemia, de Mariana, que eu vi aí. Um fato muito interessante, o Nelson Gonçalves também sofreu muito por causa do uso dele de drogas, a ponto dele pedir para ser trancado em casa para não usar substância. Esse foi um que sofreu horrores com o uso de drogas. Então, assim, a ideia, mais uma vez, a ideia de boemia, ao passar do tempo, cai por terra. O Dan Cordeiro tem uma pergunta para a doutora Ana Cecília. Dentro da tua pesquisa sobre o Raul, para preparar essa aula, qual o fator de risco mais chamou a tua atenção? Por quê? E por quê? Olha, essa vulnerabilidade primária mesmo, porque desde pequenininho ele não gostava de ficar sozinho. Ele não gostava. Então, aquela é uma bela descrição de quando nasce o irmão, né? Geralmente a criança tem ciúme, se aproxima mais ou menos. Ele tinha nascido o objeto intermediário, né? Aquilo que ia preencher essa dificuldade que ele tinha de ficar só. E foi assim que ele cresceu com Plínio, colado. Então, acho que essa vulnerabilidade primária, ansiosa, não foi a experiência da geladeira, eu acho que marcou isso, mas
fez com que o gene dessa ansiedade fóbica emergisse e ficasse cada vez mais potente. Mas ele também não tinha feito o que poderia protegê-lo, um vínculo importante com esse pai que parecia... Ele, Raul, parecia muito com o pai, do ponto de vista da inteligência, da capacidade de ser autodidata, imagina, um engenheiro de estrada de ferro naquela época, né? E também tinha as características da mãe, carinhoso, e também o pai era artista, tocava violão, adorava fumar, beber, uísque. Então, essas questões mais primárias ligadas com essa ansiedade, essa introspecção, do meu ponto de vista, foram os fatores mais importantes. Isso persistiu a vida inteira. Ele também teve 4 esposas, teve todos parceiros, ele tinha parceiro para fazer música o tempo todo, ele não trabalhava sozinho. Mesmo quando ele ficou na CBS lá compondo, ele arrumava as parcerias e fazia essa ligação, né? Essa falta da figura paterna e ele poder acabar a sua identidade e acreditar nela, né? Ele ser o que ele podia ser, né? Até quando ele faz aquela sociedade alternativa, ele escreve, é o lugar onde você pode ser, e essa é a principal regra. Quando ele já estava naquela fase mística, de cocaína, etc. E aí isso vem e confirma a dificuldade dele ser Raul. Bom, a próxima pergunta é do Renato Alcântara. A análise da drogadição e alcoolismo de uma celebridade é muito diferente da de um jovem comum da periferia? Aí ele não nomeia ninguém. Essencialmente, não. Né? Essencialmente, não. O que talvez seja diferente são os recursos disponíveis de clínicas e de tratamentos, não é? Que o jovem da periferia não terá, por uma razão singela, que a Ana Cecília vem sublinhando ao longo dos últimos anos, né? Que existe uma total carência de uma política minimamente coerente de saúde para transtornos aditivos no país. Agora mesmo estão para liberar jogo, quer dizer, daqui a pouco vão liberar maconha, o poderio econômico mandando na saúde pública. Então, eu acho que a assistência, não vamos ser hipócritas, a assistência ao rico e famoso é melhor do que ao pobre da periferia, mas a doença é a mesma. E talvez até esse seja também um recurso para chegar no sofredor por trás do rico e famoso, é vê-lo como um pobre da periferia, tem a mesma doença. Aliás, eu costumo dizer que dependência química é uma doença altamente democrática, dá em todas as faixas etárias, em todos os níveis sociais e econômicos. Só lembrando que tudo começa pelas drogas lícitas para adultos. Então, eu nem vou falar de política de controle da oferta de droga lícita para adulto. Não é uma piada. O que também pode diferenciar um jovem da periferia de um jovem de maior nível social é a droga de escolha, né? Assim, as chances de você escolher uma droga mais em custo, mais barata, são maiores do que entre os adultos. Então, por exemplo, drogas sintéticas, os jovens da periferia não usam tanto quanto as pessoas com maior poder aquisitivo. Mas, basicamente, é isso aí que o Sérgio falou, é o mesmo processo de desenvolvimento da doença, o mesmo processo de dominação da droga sobre o indivíduo, o mesmo processo de perda de controle e tudo mais. A doença é a mesma. Ok, gente, vamos fazer a última pergunta. É do Sérgio Monteiro. O que os 3 têm em comum? Muito simplório, não aguentarem sucesso.
Não, eu acho que eles têm em comum bem mais coisas do que isso, não é? Isso. E esse foi um dos fatores de risco, mas nós três explicitamos psicopatologia já na genética, né? Depois na história da infância, depois na história da adolescência. Então, o sucesso pode ter sido a gota d'água num balde, um balde que já estava cheio, né? Uhum, sim. O que é exatamente isso que o Sérgio falou. O que eu acho que os três têm em comum é que os três parecem ter um transtorno psiquiátrico. A gente não está aqui para o diagnóstico, reforço isso, mas os três, essa coisa, dependência química e psiquiatria, quer dizer, é regra ou é exceção? Pelo menos 50% dos dependentes químicos têm transtornos mentais e vice-versa. Então, assim, nem todo dependente químico necessariamente tem uma doença psiquiátrica, mas isso também reforça a importância do psiquiatra no tratamento da dependência química, da avaliação psiquiátrica e do tratamento do transtorno psiquiátrico, porque vira uma bola de neve, né? Fica eu acho que o Sérgio, a Ana Cecília falou, um leva ao outro, né? Então, no caso do Vinícius, o uso de álcool leva à depressão, a depressão leva ao uso de álcool, a impulsividade leva ao uso de drogas, no caso da Cássia, o uso de drogas leva à impulsividade, à desregulação emocional e por aí vai, né? Então, esse ciclo vicioso. Obrigada. Vamos encerrando o nosso evento. E foi muito bom, foi uma delícia estar com vocês, foi uma delícia poder partilhar e ouvir esses meus amigos famosos falar sobre alguns outros famosos. Não tanto quanto vocês, mas tudo bem. Vou passar a palavra, então, para o doutor Bruno Pagano, para ele encerrar o nosso evento, já agradecendo a todos que estiveram aqui, que participaram dessa manhã de sábado, de novidades, conversas, trocas e muitas coisas boas dessas grandes figuras da música, da nossa música, que nos engrandecem muito. Pena que 2 deles duraram muito pouco. O Vinícius também, porque podia ter durado mais uns 20 anos. Obrigado, Maria Ângela. Obrigado por conduzir, né, esse evento, que foi realmente fantástico, né? Parabéns aí, doutor Sérgio, Ana Alice, Ana Cecília. Foi uma manhã realmente fantástica, né, que deu para engrandecer. E realmente eu concordo com a Ana Alice, né, quando ela fala a importância da gente poder fazer uma boa avaliação psiquiátrica, né, porque você vê que um quadro psiquiátrico não tratado, né, ou mal tratado, demorou para ser tratado, e o transtorno de uso de substância, né, como isso pode comprometer o desenvolvimento, né, e a funcionalidade da pessoa, né? Então, 3 grandes artistas, 3 grandes celebridades que tiveram a sua vida ceifada aí, né, não conseguiram progredir mais e estar junto conosco por causa do uso de substância, né, e por causa também desses transtornos psiquiátricos que não foram bem tratados, né? Uma coisa acaba puxando outra, né? Então, eu queria realmente, em nome da BEAD, agradecer muito, né, todos vocês. Eu acho que a todas as pessoas que estiveram conosco nessa audiência, nessa manhã toda, tiveram várias perguntas aqui, vários elogios, né, a todos vocês. E eu queria fazer um convite, né, a todos, né, a próxima semana, dia 11/3, vai ser nosso próximo evento, um recorte étnico-racial para o transtorno por uso de substância, né? Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe a BEAD, que nós estamos esse ano aí repleto de atividades, todos os meses, em 2, 3 atividades online. Então, convido vocês, né, convido todos vocês a curtirem nossas redes sociais, a compartilharem, a ficar atento, né? Então, muito obrigado. Vamos encerrar hoje esse evento e até a próxima.